Bom, pessoal, como eu falei, acho que num vídeo anterior, eu vou errar, tá? Já errei, só que eu não tenho compromisso com erro, tá? Não tenho ego para ficar defendendo uma posição que estaria errada. Um inscrito no canal, eu não sei o nome, mas ele atende por @lelileon, acho que é essa a pronúncia, na seção de comentários do vídeo sobre se deslumbrar com novidade, ele colocou o seguinte comentário: Cabral, pode estar havendo um erro de comunicação aí, porque no site da Sanremo, o aço anunciado para esse modelo de canivete é o 140 CR 14MOV3NB. Pois muito bem. Sendo isso verdade, muda completamente de figura tudo o que eu falei no vídeo em questão, tá? Por quê? Porque se for esse o aço, ele é uma versão chinesa do CPM S35VN, tá? Porém, vamos aos poréns agora. Então, sendo isso verdade, nada do que eu falei naquele vídeo se sustenta, tá? Nem mesmo a questão de preço. Por quê? Você vai achar lâminas em S35VN na casa entre 60 e 70 dólares com aquele mesmo tipo de geometria. Porém, é mais comum você achar lâminas nesse aço com aquele tipo de geometria em torno de 100 dólares. Então, 100 dólares, 120 dólares, eu considero o patamar absolutamente normal. Então, a discrepância de preço aí não valeria absolutamente nada. Tanto faz você comprar S35VN ou esse aço 140 CR MOV 14MOV 3NB, tá? Porém, como eu agradeci o amigo pelo alerta, né? Procurei ver, olhei rapidamente e não achei na página da Sanremo a tabela de composição. Mas se ele falou que tem lá, ele viu e para mim tá sacramentado, é isso mesmo. No site que eu falo no vídeo, o Z-Knives, se você procurar por 140 CR ou CR3, o que você vai achar é exatamente o que eu falei no vídeo. Um aço carbono exatamente igual ao Algamy Super sem tungstênio, tá? Então, eu até usei uma metáfora que é meio mal ajambrada para argumentar com esse amigo, o @lelileon, que é o seguinte: vocês imaginem uma propaganda em que te anunciam que estão vendendo um Volks, tá? Nós estamos falando de carro aqui agora, a metáfora é sobre carro. Estão te vendendo um Volks. E, na verdade, esse Volks é um Porsche. Uai, Cabral, sim, a Porsche pertence à Volkswagen, foi comprada pela Volkswagen. Mas no anúncio feito, fala em Volks. O que vem na cabeça de todo mundo quando fala um Volks? Né? E, detalhe, se você tivesse um site reconhecidamente por N usuários que listasse todos os carros e as suas características, eu estou aqui fazendo um paralelo com o site Z-Knives, e você digitasse lá Volks e aparecer as características de um Volks que está a maioria acostumado, que é o caso do 140 CR, um aço carbono.
Mas, se no site da Sanremo está dizendo que é 140 CR 14MOV3NB, a coisa muda de figura. Porém, se vocês acessarem no YouTube o vídeo da loja, cujo acho que o dono, um dos donos, ou um dos sócios, não sei, ele anuncia o tempo inteiro 140 CR, 140 CR. Se há um erro aqui, tem erro meu ao fazer o vídeo? Lógico que tem. Mas quem me induziu ao erro foi o dono da loja, o sócio da loja, ou quem fez o vídeo propaganda desse lançamento da Sanremo, que no Brasil vai ter o nome da loja, tá? Então, basta acessar o vídeo lá, vocês vão ver. Não vou colocar link porque eu não vou fazer propaganda para a loja. Mas, de novo, sendo verdadeiro isso, e eu acredito que seja verdadeiro, pela colocação do amigo inscrito, muda completamente o que eu falei no vídeo, pois não se trata mais de um aço carbono no core do clad, e sim um aço PM, ou seja, Powder Metallurgy, né? Ou seja, metalurgia do pó, cuja composição é basicamente a mesma do Crucible ou CPM S35VN, tá? Aí muda completamente. Mas não é só isso que me levou a fazer aquele vídeo. Num site de aficionados por facas acho que de cozinha, tem uma página discutindo justamente o aço 140 CR, que é um aço carbono, e ainda colocaram dentro das postagens um print de uma tela do Z-Knives mostrando a composição do 140 CR. E eu acabei de procurar no Z-Knives essa denominação 140 CR14MOV3NB e não existe esse aço catalogado nos Z-Knives. Ah, quer dizer que esse aço não existe? Não, não quer dizer não. Quer dizer que ele não está catalogado lá, só isso, tá? Só isso. Porém, como o vendedor faz a propaganda de lançamento da lâmina que eles vão trazer, inclusive com pré-venda, tá? Como 140 CR, é o mesmo caso de uma propaganda anunciando o Vox, sendo que é um Porsche. O vendedor me induziu a erro. Ah, Cabral, mas o nome não está de todo errado. Não, não está de todo errado. Como você anunciar um Vox, não está errado te vender um Porsche. Mas um Porsche que todo mundo tem na cabeça é uma coisa. Um Vox é outra coisa. Certo? Essa metáfora não é o ideal, mas dá para você entender. Ou então, vamos ver se eu penso numa outra coisa aqui. Te anunciam um Canis lupus, tá? Estão te vendendo um animal, Canis lupus. Canis lupus, todo mundo sabe que é lobo. Mas isso engloba também o cachorro doméstico. O cachorro doméstico nada mais é do que um lobo, gente. Só que você tem no cachorro doméstico desde o pincher até o dinamarquês. E se eu falo simplesmente cachorro doméstico, o que você vai pensar? Pode ser qualquer coisa, tá? Se eu estou fazendo um lançamento de uma raça específica, eu tenho que enfatizar a raça. No caso, o nome do aço, não é assim? Se é um aço, hoje em dia diriam semi-premium, mas até
sei lá, 15 anos atrás, o S35VN era considerado um aço premium, né? Que ele foi lançado ali, acho que por volta de 2009, para baratear custo para as empresas de cutelaria e se aproveitando em boa parte do nome que já tinha ganhado fama, S30V, e quando bota VN lá, você fala, tem nitrogênio. Não tem, quem tem é o S30V, o N é de nióbio, que tem nesse aço chinês, e lá está corretamente, NB, N maiúsculo, B minúsculo, símbolo do nióbio. Tá? Então, gente, essa é uma errata, mas não estou justificando o meu erro para permanecer no erro. Eu estou mostrando apenas que o próprio responsável pela importação e, no caso, venda aqui no Brasil sobre o nome da loja dele, é que deu a informação com incorreção ou incompleta. Ele fala o tempo inteiro no vídeo 140 CR. Hora alguma, ele menciona que esse aço é o correspondente do S35VN em composição. Porque, como eu falei, tinha gente fazendo o teste com 140 CR, falando que o desempenho era igual ao S35VN. Mas não pode ser, a não ser que o aço fosse o 140 CR 14 MOV 3NB. Mas isso não foi anunciado. Quem está assistindo não é obrigado a ser clarividente ou adivinhar isso. Ah, Cabral, mas você podia ter entrado no site da Sanremo e olhado. Bom, eu entrei e não achei a descrição do nome completo do aço. Tem lá só 140 CR. CR3, eu acho. E se você digitar 140 CR3 no Google e colocar Z-Knives Steel Chart, vai te levar exatamente para essa composição do aço carbono que eu citei no vídeo. Então, se houve falha da divulgação do aço, em que você dá uma parte do nome, que é uma coisa que pode te levar e levou a outro aço, sendo que esse aço da metalurgia do pó não consta ainda das tabelas dos INAIFs, tá? Então, esse vídeo é para mostrar que eu não tenho compromisso com erro, não tenho dificuldade em reconhecer um erro. Foi erro da minha parte? Lógico que foi. Porém, quem me induziu ao erro foi o sócio da loja, o responsável, o ligado à loja que está trazendo essa lâmina para o Brasil para vender. E como eu falei, a disparidade de preços se justifica se ele fosse realmente o aço 140 CR3 que consta na tabela dos INAIFs, um aço carbono. Porque o desempenho seria lá embaixo. Se o desempenho é comparável ou equivalente ao S35VN, eu já não acho que haja disparidade de preço, porque, como eu falei, apesar de você achar muitas lâminas, ou talvez não muitas, mas pelo menos você acha lâminas assemelhadas a ele, na casa dos 60, 70 dólares, o mais comum é você achar esse tipo de lâmina na casa dos 100 dólares. E aí, para mim, 100 dólares, 120 dólares é a mesma coisa. Não muda o patamar de preço, é uma coisa honesta, tá? Então aí eu não veria problema nenhum, ok com isso? E, como eu disse, em sendo esse aço da metalurgia do pó o core, ou seja, o aço central do clad,
não vou questionar que tenha desempenho equivalente ao S35VN, porque pela composição, se o tratamento térmico for correto, vai ter desempenho assemelhado ou igual ao S35VN. Nenhum problema nisso, tá ok? Então, esse vídeo é uma correção para o meu vídeo. Eu ainda falei com um amigo que é o seguinte, dependendo eu posso até tirar do ar o outro vídeo, mas eu acho que é honesto da minha parte e, vamos dizer, é justo com os amigos que já assistiram aquele vídeo e fizeram comentários, que eu simplesmente vou trocar a sugestão do próximo vídeo que aparece no final dele para esse vídeo que eu estou fazendo agora e vou colocar como comentário fixado em primeiro lugar que existe uma errata para aquele vídeo e que, sendo verdadeiro esse detalhe, aquele vídeo especificamente deve ser desconsiderado. Tá ok? Ah, Cabral, mas aí você prejudicou a loja porque quem assistiu o vídeo já vai deixar de comprar e pode não assistir esse novo vídeo. Olha, eu sinto muito. Se você é um comerciante e não entende do que está falando, a ponto de divulgar um aço que não corresponde ao aço real utilizado, que, como eu disse, ambos são bons, mas têm características diferentes, tá? Então, aí você não pode me culpar por fazer um vídeo que apontem uma desonestidade no que eu falei naquele vídeo sobre o aço 140 CR3, se quiserem, que é como consta na tabela das Z-Knives, sendo um aço carbono. Não tem inverdade nenhuma ali. Agora, em sendo um aço inox da metalurgia do pó com composição equivalente ou assemelhada ao CPM S35VN, aí a coisa muda de figura completamente, né, gente? É como eu estar falando sobre manga e de repente você me chega com uma maçã. São completamente diferentes, apesar de ambas serem frutas, certo? Então, esse vídeo é uma corretiva, uma errata daquele vídeo, porque eu tenho certeza que o Lely Leon foi mais competente do que eu para achar no site da Sanremo a composição do aço citado, tá? Então eu tenho certeza que isso está lá, senão ele não citaria. O erro está recaindo basicamente sobre o responsável pela importação, distribuição e venda dessa lâmina. Ai, Cabral, e o seu erro? O meu erro foi baseado no erro dele. Se ele errou, eu errei por confiar nele, que é... Vejam bem, eu confiei no vendedor de um produto responsável pela importação desse produto, distribuição e venda desse produto no Brasil com pré-venda. Quer dizer, eu estou errado? Eu tenho erro, sim. Tenho erro nesse vídeo. Eu teria que ter procurado mais, mas se eu não confiar em quem está importando para vender, eu vou confiar em quem? Tá ok? Então, esse vídeo é isso, é uma errata, uma correção que vai estar no link do vídeo anterior, em vez do link que está lá, vai constar esse vídeo aqui no link, e no primeiro comentário fixado do outro vídeo estará essa informação de uma errata, porque eu fui alertado por um inscrito do canal, a quem eu agradeço muito, o Lely Leon, tá? E
Acho que é isso, pessoal. É uma questão de honestidade e não permanecer no erro, tá ok? Um abraço a todos.